Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. Fragmentos da mensagem, justamente por isso, extraída do livro Pão Nosso, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Vamos à mensagem de hoje, que tem o título Emergência e está no livro Caminho Espírita, Psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. Essa mensagem, Emergência, ela é ditada pelo Espírito Emmanuel, que nos convida a refletir ao dizer: perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeremos algumas delas nas quais renteamos claramente com o perigo da obsessão. Cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavras irreverente, conversa inútil, queixa constante, opinião desrespeitosa, tempo indisciplinado, atitude insincera, observação pessimista, gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão facciosa, comodismo exagerado, refeição intemperante. Sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados, com serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendamo-nos contra o desequilíbrio recorrendo à profilaxia da prece. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Cartas de Paulo, com o tema central Carta aos Romanos, com as participações dos mineiros Gustavo Oliveira, Rafael Lavarini, Vitor Hugo e o paulista César Perry. Será no sábado, dia 31 de agosto, no horário das 8 às 18 horas. O local é o Centro de Eventos MV Empresarial, Avenida Presidente Dutra, 298, em Biribeira, Recife. Investimento R$50. Informações através do WhatsApp DDD 81 98206 6099. É uma realização da ONG Caminho do Bem. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Prece pelos espíritos penitentes. Prefácio. Fora injusto incluir na categoria dos espíritos maus e sofredores e penitentes que pedem preces,
Podem eles ter sido maus, porém já não o são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram. São apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Modelo de prece. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém, que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Bons espíritos, doravante eles deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu. Permite-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dá-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito de N, nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. Também te sentias por demais baixo para esperar consegui-lo. Mas do momento em que pusestes o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começastes a gozar de uma felicidade que desconhecias, e a esperança te entrou no coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende. Não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não mais praticares o mal, senão que para fazeres o bem e, sobretudo, reparares o mal que fizeste. Terás então satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, Bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas, às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, localizado na rua Antônio Menino, 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas, terças, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Resposta dos Espíritos. Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? O que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículo 18, lemos: E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Por Cristo, trazido a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier
e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele assim nos escreveu: enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se a seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele, e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizada na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, Rádio Ouvinte, mais uma segunda parte do programa Espiritismo em Marcha, que é direcionada a perguntas e respostas com os temas que abordamos durante o programa de hoje. Primeiramente, queremos reforçar o convite desse importante evento que ocorrerá no dia 31 de agosto, final do mês, na cidade do Recife. O evento que é promovido pela ONG Caminho do Bem. Será o seminário Cartas de Paulo, com o tema central Carta aos Romanos. Os palestrantes que lá estarão serão 3 de Minas: o Gustavo Silveira, o Rafael Lavarini e o Vitor Hugo, e César Perry, que virá de São Paulo. Esse evento, ele se dará no Centro de Eventos MV Empresarial, na Avenida Presidente Dutra, lá no bairro da Imbiribeira. Os ingressos para esse evento custarão R$50. A aquisição é através de contato pelo WhatsApp DDD 81 98206 6099. É uma realização da ONG Caminho do Bem. Prestigiemos o evento, é um evento muito importante em nosso estado. E vamos agora para a primeira questão com os temas que abordamos nesta manhã.
Como podemos entender a afirmação de que o movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado? O Espírito Emmanuel, na mensagem de abertura do programa do livro Pão Nosso, na mensagem intitulada justamente por isso, ele nos traz esclarecimentos importantes a respeito dessa dilatação, dessa intensificação do intercâmbio entre vivos entre aspas, e mortos entre aspas, por uma razão muito especial. Primeiro, porque vivos, em termos de estar desperto espiritualmente, tanto ocorrem para espíritos encarnados quanto para espíritos desencarnados. E mortos, em termos de consciência de culpa, em termos de inconsciência, tanto existe para os encarnados como para os desencarnados. Mas a questão principal aqui para a resposta é que esse intercâmbio, Emmanuel assinala de que tem se dilatado e tem se intensificado. E Emmanuel chega a dizer assim: constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Quando ele diz organizações evangélicas de modo geral, ele inclui o espiritismo, o catolicismo, as igrejas evangélicas. O movimento cristão tem se intensificado, principalmente desde o surgimento da revelação espírita em 1857, um verdadeiro Pentecostes renovado para as gerações atuais. Nos referimos assim a Pentecostes porque lá no livro Atos dos Apóstolos é colocado uma referência de estar ali se cumprindo a profecia de Joel, aquela profecia do Antigo Testamento que dizia que nos últimos tempos vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. E havia ali a indicação clara de um conjunto de fenômenos mediúnicos que voltariam a ocorrer no dia de Pentecostes, no livro Atos dos Apóstolos. Então nós temos agora, com o surgimento do Consolador, prometido por Jesus, que é o Espiritismo, a revivescência desse fenômeno, de tal forma que a mediunidade ostensiva, ela tem se expressado em muitas pessoas, independente da religião a que ela esteja filiada. Aí nós iremos encontrar padres e pastores, assim como também dirigentes de grupos espíritas, trazendo na sua portabilidade orgânica a flexibilidade para os fenômenos mediúnicos ostensivos. E o mais interessante de tudo isso é que, tal como Emmanuel aqui coloca, já era previsível que isso acontecesse. E o objetivo maior, como sempre, é o de chamar a atenção do homem para a realidade da vida espiritual que prossegue depois do túmulo. É claro que a prova sobre isso mais intensa que existe é a da própria ressurreição de Jesus. Ao retornar do mundo espiritual, ao contato com seus discípulos e apóstolos, em inúmeras aparições, aonde ele forneceu as bases firmes para o movimento apostólico de divulgação da Boa Nova, que a partir dali estaria se intensificando para todo o mundo. Então, nós temos presenciado, constatado o surgimento da mediunidade
nas mais variadas faixas etárias. Às vezes crianças com menos de 7 anos de idade, já expressando constatação do mundo espiritual que chama a atenção dos pais. Mas independente da faixa etária, esses fenômenos têm se intensificado. Mas sobretudo pela razão do período de transição planetária que a humanidade está vivenciando atualmente. A misericórdia e o perdão de Deus aumenta e intensifica-se para chamar o homem aos objetivos maiores da sua vida, que é a constatação da vida espiritual que continua depois do túmulo vazio. Em verdade, Jesus inaugurou, através dos relatos expressos nos evangelhos do Novo Testamento, os fatos que mais adiante já estavam previstos de acontecer. Lembramos aqui, para finalizar essa resposta, quando ele diz ao apóstolo Pedro, após esse apóstolo responder à pergunta feita por Jesus: o que vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus diz que Pedro era bem-aventurado, porque quem revelou aquilo para Pedro não fora nem a carne nem o sangue, mas o Pai que está nos céus. E logo em seguida Jesus diz a Pedro: tu és rocha, nome em hebreu de Pedro, e sobre essa pedra eu formarei a minha igreja. Essa pedra era uma alusão ao fenômeno mediúnico que Pedro ali constatara, tinha sido intermediário. Então é em cima da mediunidade que o movimento evangélico, de forma geral, terá suas bases firmadas. Claro que na doutrina espírita, isenta de preconceitos e aberta à compreensão espiritual da Bíblia, os fenômenos têm uma extensão e intensificação maior, mas é para toda a humanidade. Vamos então para mais uma pergunta com os temas abordados nesta manhã. Por que não é certo incluir os espíritos sofredores e penitentes na categoria de maus espíritos? Na leitura do Evangelho, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, vimos hoje orientações sobre a prece pelos espíritos penitentes. Espíritos penitentes são aqueles que expressam no mundo espiritual arrependimento, que face a constatação da realidade da vida que continua depois da morte do corpo, arrependeram-se de atos, de atitudes, de comportamentos que tiveram. E essa abertura para o arrependimento os diferencia dos espíritos maus, dos espíritos que ainda mantêm no mundo espiritual vínculos com o ódio, com a vingança, com a perseguição, com a obsessão.
Então aqui nós vimos as diretrizes da prece para os espíritos penitentes. E no texto é colocado logo assim: eles pedem prece. Podem eles ter sido maus, porém não são mais, desde que reconhecem suas faltas. É porque, meus amigos, o progresso espiritual tanto ocorre na Terra, com os espíritos encarnados, quanto ocorre no plano espiritual, com os espíritos desencarnados. O progresso é lei de Deus. E do mesmo modo que o homem, após cometer certos erros, se arrepende durante a sua existência física, os espíritos também se arrependem no plano espiritual. E para esses espíritos, o Evangelho aconselha preces. No capítulo 28, coletânea de preces espíritas, expressando na oração por eles, de que nós pedimos para que eles sejam amparados nas suas boas resoluções, de que eles persistam no desejo de purificar-se, de melhorar-se. E efetivamente, nós estaremos colocando em prática uma das caridades, das mais importantes, a caridade espiritual. Oremos por esses espíritos, meus irmãos. Vamos para mais uma questão com os temas que tratamos nesta manhã. Qual o motivo de Emmanuel expressar: em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo? No livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem Por Cristo, ao comentar a passagem bíblica de Filemon, e se fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta, Emmanuel comenta dizendo o seguinte: em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. E se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida. Nós somos os grandes devedores do amor e da misericórdia de Deus. Recebemos de empréstimo um corpo físico, as possibilidades manifestadas nesse corpo para aquisição de bens, de valores transitórios, que devemos considerar também empréstimos, cuja posse temporária as leis divinas nos possibilitam. Mas a consciência disso é por demais importante. E o apóstolo Paulo, nessa carta ao Filemon, é exemplo disso, ao atestar que ele era responsável por qualquer dano ou prejuízo que viesse a ser causado por aquele seu irmão de trabalho. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa, agradecidos a todos pela audiência. Se possível, divulguem. Estamos aqui todos os domingos, 7:30 da manhã, com o programa Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.